Ali, radiotv.com. Informações e entretenimento de Bebedouro para o mundo. Bom dia. Começa agora. Aqui Ali Notícias. Aqui Ali, radiotv.com. Aqui Ali Notícias. Prioridade para os acontecimentos do dia. As últimas do esporte. Aqui Ali Notícias. Os destaques do dia. Mega Sena, ninguém acerta as 6 dezenas e prêmio vai a 8.500.000 reais. Governo antecipa o 13º dos aposentados. Pagamento da terceira e última parcela do IPVA de veículo com placa final 3 vence nesta sexta-feira. Hoje é o último dia para inscrições no programa UNAT-UINESP. ETEC abre inscrições para o curso Escola de Inovadores. CIE de Bebedouro convoca estagiários. O cidadão em situação de rua em Bebedouro. Acaba hoje a vacinação contra sarampo, cachumba, rubéola e febre amarela. Onde a carreta do Hospital de Amor atende em Bebedouro. Ética política é o tema do editorial. Hoje tem jogos pelo Paulistão e a Série A3. Nacional do Uruguai e Racing da Argentina mantém o 100% de aproveitamento na Libertadores. Com 8 expulsões, Grenal da Libertadores termina sem gols. Ceará, Ponte Preta, Brusque e Goiás largam na frente na terceira fase da Copa do Brasil. Sexta-feira, 13 de março, verão brasileiro, lua cheia. Este é o dia de número 73 de 2020. Aqui Ali Notícias, edição número 4798. Uma produção Irra Comunicação. Apresentação Eduardo e Carol Irra. Se você tem o curso de magistério ou graduação universitária para lecionar, pode se associar ao CPP de Bebedouro. Fique sócio mesmo que não esteja lecionando. O CPP coloca à sua disposição uma bem estruturada área de lazer e esportes com piscinas, quadras, campo de futsal social, salão de festas, parque infantil e lanchonete. Informe-se mais e fique sócio do CPP de Bebedouro, na rua Frei Antônio Preto, 394, no Jardim Casa Grande. Telefones 3342-3337 e 3342-6090. Em março, o destaque da revista Aqui e Ali vai para a inauguração da nova sede da Uniodonto Bebedouro e para o início das festividades da cooperativa, que em 2021 completa 30 anos em Bebedouro. A colunista Laís Santin aborda o retorno do xadrez, estampa que sempre está presente nas coleções de outono e inverno. O entrevistado do Em Foco é o comerciante Wagner Zanardo, que há 3 décadas está à frente do grupo Solfarma. Atualmente, as empresas da família geram cerca de 600 empregos diretos em Bebedouro. O Centro do Professorado Paulista programa a excursão a Campos do Jordão. O clube convida professores e estudantes de pedagogia a se associarem e desfrutarem de infraestrutura que conta com piscinas, salão social climatizado, assistência médica e odontológica, colônias de férias, entre outros benefícios. Que tal uma pele linda e dourada neste verão? Com a Morena Rosa Bronzeamento Natural, você conquista a pele dos sonhos, mesmo sem ir à praia ou à piscina. Aqui e Ali, impressa e digital, a sua revista de Bebedouro e região. A dengue é uma doença viral transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, que também é causador da chikungunya e do Zika vírus. Cerca de 550 mil doentes necessitam de hospitalização e 20 mil morrem em consequência da dengue.
Por isso, é primordial uma ação do governo, juntamente com a população, para higienizar esse mal que nos assombra. Faça a sua parte. Não deixe água parada. Jogue fora pneus velhos. Vire garrafas de boca para baixo. E evite o acúmulo de água em jardins. Não se esqueça também de manter fechadas as tampas de caixas d'água. Essa é uma luta de todos. Vamos juntos contra a dengue. Aqui e Ali Notícias, previsão do tempo, comemorações, santo do dia. Sol com algumas nuvens, não há previsão de chuva para esta sexta-feira em Bebedouro e na microrregião. O pôr do sol se dará às 6 horas e 31 minutos. Temperatura máxima de 33 graus. Umidade relativa no ar, 85%. Para amanhã, sábado, sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Temperatura máxima de 33 graus e mínima de 20. Hoje, 13 de março, é o dia de São Leandro. Leandro viveu no fim do século VI. Os seus pais desapareceram quando ainda era criança e ele e seus irmãos foram criados por uma irmã mais velha. Tornou-se monge e, quando foi a Constantinopla, ficou amigo de quem mais tarde seria o Papa Gregório Magno. Leandro foi eleito arcebispo no ano 584 e teve importante participação na conversão dos visigodos. Agora, os fatos que marcaram o dia pelo mundo, a imprensa fazendo a memória da informação, os acontecimentos ao longo dos anos no dia de hoje. No dia 13 de março de 1961, o pintor Pablo Picasso casou-se com Jacqueline Roch. Ela foi a última mulher das 8 esposas e amantes do artista e posou para várias de suas obras. Em 13 de março de 1969, morreu aos 68 anos o político Adhemar de Barros, governador de São Paulo por 2 vezes. No dia 13 de março de 1992, morreu aos 86 anos Irmã Dulce, religiosa que realizou obras assistenciais em Salvador. E em 13 de março de 1996, um homem invadiu o ginásio de uma escola na Escócia e matou 16 crianças e uma professora. Depois disso, no Reino Unido, as armas de fogo ficaram permitidas apenas para caça. Aqui e Ali, radiotv.com. Ninguém acertou as 6 dezenas do concurso 2.242 da Mega Sena, realizado ontem em São Paulo. O prêmio está acumulado em R$8.500.000. As dezenas sorteadas da Mega Sena 05, 09, 18, 24, 25 e 42. Repetindo, 05, 09, 18, 24, 25 e 42. A quina teve 89 acertadores, cada um receberá R$17.000. A quadra teve 4.514 apostas vencedoras, cada uma ganhará R$490. As apostas para o concurso 2.243 da Mega Sena podem ser feitas até às 7 da noite deste sábado. A aposta mínima custa R$4,50. O sorteio acontece também sábado, mas às 8 da noite. Esta é a Mega Semana da Mulher. Boa sorte! Aqui e Ali Notícias, pelo canal online Aqui e Ali radiotv.com.
Continuam as promoções na Tudo Belo. Sandálias femininas e masculinas com descontos de 30% a prazo e de 40% à vista. Shorts e saias para crianças com até 40% de desconto. Na Tudo Belo, camiseta polo do número 1 ao 13 a partir de R$ 19,90 e do número 4 ao 16 a partir de R$ 29,90. Biquínis com descontos de 30% e de 40%. Moda para recém-nascidos, infantil e adulto. O enxoval completo para o seu bebê. Tudo Belo, amplo estacionamento e loja climatizada. Coronel João Manuel, 839 Centro. Telefone 17 3342 7272, Bebedouro. Aqui e Ali Notícias. Informação e cultura na sua manhã. Na volta do intervalo, o governo antecipa o 13º dos aposentados. Não pare no tempo. A Radial Pneus não vende só pneus. Leve o seu carro na Radial Pneus. Acessórios, mola, suspensão, peças pra reposição, alinhamento, balanceamento, amortecedores e escapamento. Radial Pneus. Raul Furguim 1390. Radial Pneus, amortecedores e escapamentos. Viu? Neste verão, o Bira vai cuidar de seus olhos com muito amor e carinho. Toda a sua coleção de óculos solar com 30% de desconto em 5 pagamentos. As melhores grifes com 30% de desconto. Por que bonzinho assim? Sabe quem é? Só o Bira! Só o Bira! Só o Bira! Ai, metido! As melhores grifes de óculos solar com 30% de desconto. Bira Vieira, a melhor rede de óticas da região. Bebedouro, Monte Azul e Rio Preto. Muitas novidades para você. Aqui e Ali Notícias, das 7 às 8 da manhã, pelo canal online aquialiradiotv.com. Aqui e Ali Notícias, prioridade para os acontecimentos do dia. Além de conteúdo informativo, no aquialiradiotv.com, uma programação especial de músicas selecionadas dos gêneros pop, rock, sertanejo e muito mais. aquialiradiotv.com, conectado com as novas tecnologias, profissionalismo em conteúdo de comunicação. Acesse aquialiradiotv.com. Aqui Ali Notícias. O que acontece na sua cidade? O Ministério da Economia anuncia 5 medidas para reduzir o impacto da epidemia do novo coronavírus no país. Entre elas, a antecipação para abril da primeira parcela, ou seja, metade do 13º salário para aposentados e pensionistas do INSS. Mais 4 medidas tomadas ontem pelo governo. A primeira, prova de vida suspensa por 120 dias. A segunda, reduzir juros do consignado do INSS. Preferência tarifária. O Brasil poderá reduzir impostos de importação para produtos médico-hospitalares de modo a garantir o abastecimento nacional. Esta terceira medida. A quarta, desembaraço aduaneiro. Rapidez na liberação de produtos médico-hospitalares. O Brasil caminha para mais um ano de fraco crescimento. Nas últimas semanas, bancos e consultorias começaram a rebaixar as previsões para o Produto Interno Bruto, o PIB de 2020. No início do ano, as expectativas mais otimistas previam que a economia brasileira pudesse crescer até 3%. Hoje, a maioria dos analistas projeta apenas uma alta entre 1,5% e 2%. E pior, já embutem um risco de baixa nessas previsões. Se as previsões se confirmarem, será o 4º ano de crescimento do Brasil na casa de 1%. Um desempenho bastante fraco depois de uma recessão tão forte
como a que ocorreu no biênio 2015-2016. Aqui e Ali Notícias, em seu canal da web, informação e cultura que fazem você voar mais alto. Os proprietários de veículos com final de placa 3 têm até esta sexta-feira para efetuar o pagamento da terceira e última parcela do IPVA 2020. Basta se dirigir a uma agência bancária credenciada com o número do Renavan e recolher o imposto. O calendário segue até 24 de março para os veículos com final de placa 0. Os pagamentos podem ser feitos nos terminais de autoatendimento, no guichê de caixa, pela internet, por débito agendado ou outros canais oferecidos pela instituição bancária. O IPVA também pode ser pago em casas lotéricas. O não pagamento do IPVA impede a realização do licenciamento do veículo. Como consequência, o veículo que circula sem a documentação em dia poderá ser apreendido com multa e pontos na Carteira Nacional de Habilitação. Compromisso com a comunidade, a sua fonte segura de informação. De segunda a sexta-feira, das 7 às 8 horas e das 11 ao meio-dia, e aos sábados somente às 7 da manhã, as informações de interesse geral são divulgadas ao vivo em Aqui e Ali radiotv.com. Baixe o aplicativo ou acompanhe pelo Radiosnet ou por meio do Facebook. Você também pode ter acesso ao programa pelo YouTube. Aqui e Ali Notícias, prioridade para os acontecimentos do dia. Aqui e Ali Notícias, o que acontece na sua cidade. Internet top de linha para toda a família e a sua empresa. Escolha a MD Brasil, qualidade em telecomunicações e tecnologia da informação. Velocidade na conexão é com a MD Brasil. Assistência técnica e atendimento rápido e personalizado. MD Brasil TI Telecom, do Centro de Bebedouro para o Mundo. Rua Vicente Pascoal, 332, telefone 3344-7277. Aqui e Ali, radiotv.com. Na volta do intervalo, hoje é o último dia para inscrições no programa UNAT e MESB. Em março, o destaque da revista Aqui e Ali vai para a inauguração da nova sede da Uniodonto Bebedouro e para o início das festividades da cooperativa, que em 2021 completa 30 anos em Bebedouro. A colunista Laís Santin aborda o retorno do xadrez, estampa que sempre está presente nas coleções de outono e inverno. O entrevistado do Em Foco é o comerciante Wagner Zanardo, que há 3 décadas está à frente do grupo Solfarma. Atualmente, as empresas da família geram cerca de 600 empregos diretos em Bebedouro. O Centro do Professorado Paulista programa a excursão a Campos do Jordão. O clube convida professores e estudantes de pedagogia a se associarem e desfrutarem de infraestrutura que conta com piscinas, salão social climatizado, assistência médica e odontológica, colônias de férias, entre outros benefícios. Que tal uma pele linda e dourada neste verão? Com a Morena Rosa Bronzeamento Natural, você conquista a pele dos sonhos, mesmo sem ir à praia ou à piscina. Aqui e Ali, impressa e digital, a sua revista de Bebedouro e região. Preste atenção. Agora uma dica para se proteger do coronavírus e muitas outras doenças. Algum familiar ou pessoa mais próxima de você está com suspeita de uma doença respiratória? Então, procure manter ambientes bem arejados. Para isso, abra portas e janelas para permitir a perfeita circulação do ar. Você ouviu uma dica para se proteger do coronavírus e muitas outras doenças.
Se você tem o curso de magistério ou graduação universitária para lecionar, pode se associar ao CPP de Bebedouro. Fique sócio mesmo que não esteja lecionando. O Centro do Professorado Paulista de Bebedouro atende a toda a microrregião e quer você como associado. A entidade também lhe oferece orientação jurídica e ajuda você com informações e documentação para que possa exercer tranquilamente o magistério. Informe-se mais e fique sócio do CPP de Bebedouro, na rua Frei Antônio Preto, 394, no Jardim Casa Grande. Telefones 3342-3337 e 3342-6090. Aqui e ali, multipercursos mundo afora. O IMESB, Faculdade Municipal de Bebedouro, anunciou o início do programa de extensão universitária aberta à terceira idade, o NAT 2020. Inscrições até esta sexta-feira, dia 13, das 7h30 da manhã às 10h30 da noite, na instituição, a Rua Nelson Domingos Madeira, número 300, no Parque Eldorado, na Zona Oeste. Informações no 17 3345 9366. As exigências para inscrição no programa UNAT e IMESB, 2 cópias do RG, do CPF, da certidão de nascimento ou de casamento, ou averbação se for separado ou divorciado, do histórico escolar, do certificado de conclusão do 2º grau ou equivalente supletivo ou técnico, foto 3x4, idade igual ou superior a 60 anos, atender a alguma eventual condição específica da disciplina, de acordo com definição do IMESB. Início das aulas na próxima segunda-feira. É preciso que o aluno cumpra no mínimo 70% de frequência na disciplina em que se matriculou, não sendo obrigatório passar por avaliações. Ele participará de atividades complementares didático-culturais, como palestras, visitas, trabalhos em grupos, sessões de vídeo, oficinas, música e ainda de cursos. A participação nas disciplinas e nas atividades extracurriculares é de graça, salvo quando envolver investimentos externos ao IMESB, os quais serão tratados previamente com os interessados. O curso de extensão Escola de Inovadores, oferecido gratuitamente, visa disponibilizar o ferramental necessário básico para a formação empreendedora de alunos, ex-alunos da ETEC e da comunidade. Inscrições abertas até o dia 27 de março pelo site inova.cps.sp.gov.br. Informações pelo telefone 17 3343 9695. Duração de 40 horas distribuídas em 10 encontros e oficinas presenciais aos sábados pela manhã, com abordagem de temas como gestão empresarial básica, design gráfico, prototipagem, marketing, tecnologia aplicada aos negócios, finanças e mercados. Ao final das aulas, as propostas de startups são apresentadas com o objetivo de gerar parcerias e oportunidades de negócios aos alunos. Andréa Bessa, diretora da ETEC, ressalta que o sucesso do projeto em Bebedouro tem a ver com a participação efetiva de instituições e empresas apoiadoras, como a Credicitrus, o Unifafib, Sebrae, Senac e a Connect to Work. Como premiação, a Credicitrus ofereceu aos grupos que concluíram o projeto e se destacaram em 2019 uma viagem à capital paulista para imersão no Inovabra.
Eles visitaram também o Palácio Campos Elíseos, a Oxigênio Aceleradora Porto Seguro e a Escola de Negócios Sebrae. 2 projetos receberam mentoria no Núcleo de Inovação Tecnológica e de Empreendedorismo do Unifafib. Aqui e ali, radiotv.com. Prefeitura de Bebedouro e CIE, Centro de Integração Empresa-Escola, convocam os aprovados na prova teórica dos cursos de Administração, de Análise e Desenvolvimento de Sistema, Análise de Sistemas, Ciências da Computação, Sistema de Informação, de Engenharia Civil e de Psicologia para vagas de estágio remunerado. Comparecer nesta sexta-feira, portanto hoje à 13h, no posto do CIE, na Praça José Stamato Sobrinho, 151, no centro, com cópias do RG, do CPF e comprovante de residência, além da declaração original e atualizada de matrícula na unidade escolar e de frequência nas aulas. Quem são os convocados? Administração, João Pedro do Prado Albuquerque Soares e Maria Laura Dias de Barros. Análise e desenvolvimento de sistemas, análise de sistemas, ciência da computação, sistema de informação. Chamados Marcos Vinícius Tomé e Tiago Henrique Bossi Andrade. Engenharia Civil, chamada Uine Melissa de Aguiar. Psicologia, Denile Moraes Palhares e Renan dos Santos Roseto. Informações pelo telefone 3345-1668. Caso você tenha dúvidas se ouviu o seu nome ou não, não se preocupe, ainda nesta manhã, daqui a pouquinho, os nomes dos convocados estarão publicados no site revistaquiali.com.br e aqui radiotv.com. O dia a dia nas rodovias da região. Nós vamos agora às informações das rodovias administradas pela concessionária TEB com Osmar Nogueira. Bom dia, Osmar. Mais uma sexta-feira na área. É isso aí, Carol. Graças a Deus chegou a sexta-feira. Um bom dia, Carol. Um bom dia, Eduardo. Um bom dia a todos os internautas do Aqui Ali Notícias. E olha, ontem por aqui a concessionária TEB realizou 29 atendimentos aos usuários e teve atendimento também para um acidente, para um capotamento. Esse capotamento ocorreu por volta das 10h30 da manhã. Foi na SP-326, que é a rodovia Brigadeiro Faria Lima, no quilômetro 393. Município de Bebedouro. Foi acidente, o veículo envolvido foi um automóvel GM Tracker. E segundo nos informou o condutor, ele trafegava no sentido Bebedouro a Barretos quando, por motivos ignorados, perdeu o controle do seu veículo, saiu da pista e capotou no canteiro lateral. O condutor saiu ileso ao acidente. Ele tem 72 anos e reside em Ribeirão Preto. Então, esse foi o único acidente que tivemos ontem nas rodovias administradas pela TEB. Apesar da gravidade, um capotamento, o condutor nada sofreu. Carol. Osmar, alguma dica para o fim de semana? Tenho sim. A dica é sobre partida no automóvel. Tem maneira certa ou errada de ligar o motor do carro, Carol? Qual que é a certa, qual que é a errada? Bom, a recomendação é na hora de ligar o motor do carro é para se apertar o pedal da embreagem, né? Ou seja, pisar na embreagem. E existem 2 motivos para isso. O primeiro é para não sobrecarregar o motor de arranque, porque com o pedal da embreagem acionado, o motor vai estar desacoplado da caixa de marcha. Mesmo em ponto morto, viu, Carol? Mesmo deixando o carro em ponto morto para dar partida, tem que pisar na embreagem, porque até em ponto morto, alguns componentes continuam acoplados ao motor. E o segundo motivo é para pisar na embreagem, é por questão de segurança, para evitar que ao acionar o motor, ao dar a partida, o carro dê um pulo para frente se estiver engatado. Então, de repente, se você esquecer o carro engatado,
já vai acostumando usando a embreagem, porque se você der a partida com o carro engatado, ele não vai dar aquele pulo para frente e provocar um acidente. Então, ao dar a partida no seu veículo, pise na embreagem, Carol. Tá certo, então. Muito obrigada pela dica, pela orientação, Osmar. Um bom fim de semana para você e até segunda. Obrigado a todos vocês e até segunda. Aqui, ali, notícias. O que acontece na sua cidade? O repórter Toninho Silva entrevista a coordenadora do CREAS, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social de Bebedouro, Cristiane Silva, a respeito do cidadão em situação de rua. A coordenadora do Centro de Referência Especializado de Assistente Social, a senhora Cristiane Silva. O que se deve o crescimento de pessoas pedindo em semáforos aqui na cidade de Bebedouro? Bom dia. Bom dia. Essa situação de estar aumentando o número de moradores de rua, a gente vê que é uma crescente em todos os lugares. Até no último censo, aumentou quase 70% o número de população de rua no Brasil. A gente vê que o desemprego, alcoolismo, drogadição, a questão da população agora carcerária que sai e não tem mais para onde ir. Então, se deve esse aumento, todos esses fatores, esses motivos, que aí realmente eles vão para o local que tem mais acesso. Os locais que têm mais acesso são praças e avenidas, que aí tem pessoas passando e onde eles podem pedir dinheiro ou vender alguma coisa para o seu subsustento. Como é feito o atendimento para esse pessoal que está nessa situação de rua? Aqui no CREAS, mais especificamente no Centro Pop, nós fornecemos o banho, o café da manhã, o almoço e o café da tarde. Oficinas socioeducativas e oficinas de trabalho e renda, para recolocá-los no mercado de trabalho, porque um espaço é para eles, esse espaço é deles, nós fazemos através de busca ativa ou de demanda espontânea, mas é um espaço para eles. Eles precisam desse espaço, conhecer regras, limites, a gente trabalhar todos esses questionamentos e tentá-los inserir no mercado de trabalho. Nós também fazemos a retirada de documentos, o cadastro único, os programas de transferência de renda, cotas. Nós temos um sistema de cotas para frente de trabalho, que quando o morador de rua ele tem a frequência, ele chega todos nesses espaços, diminui o uso de substâncias químicas, ele está frequentando corretamente as oficinas, então ele é inserido na cota de trabalho. Para fazer a internação daqueles que queiram ir para um abrigo, um asilo, ou mesmo até uma determinada clínica, qual é o procedimento da triagem para levar esse cidadão? Quando eles têm essa vontade, que eles nos comunicam, o primeiro passo é ir para o CAPES, fazer a triagem, fazer a consulta psiquiátrica, exames. E quando sai a vaga, o CAPES nos comunica e nós levamos eles até essa clínica, de forma de livre e espontânea vontade. Quando é de forma compulsória, já é um pouquinho diferente esse processo, que aí envolve o Ministério Público, envolve a família, pedindo essa internação, mas tudo via CAPES, tudo é pela saúde mental de Bebedouro. Ouvimos a coordenadora do Centro de Referência Especializado de Assistente Social de Bebedouro, a senhora Cristiane Silva. Reportagem Toninho Silva. Aqui e ali notícias. Prioridade para os acontecimentos do dia. Falecimento. Faleceu hoje, aos 102 anos, Noêmia Caetano do Amaral, natural de Bebedouro. Residia na rua São João, número 1640, Centro, em Bebedouro. Viúva de Alonir Cardoso do Amaral. Uma filha, Helenice.
O corpo de Noêmia Caetano do Amaral encontra-se no velório Arnaldo Daolio, de onde será levado para sepultamento hoje às 4h da tarde, no cemitério São João Batista. Funerária São João anuncia o falecimento aos 102 anos de Noêmia Caetano do Amaral. Aqui e Ali Notícias, prioridade para os acontecimentos do dia. Continuam as promoções na Tudo Belo. Sandálias femininas e masculinas com descontos de 30% a prazo e de 40% à vista. Shorts e saias para crianças com até 40% de desconto. Na Tudo Belo, camiseta polo do número 1 ao 3 a partir de R$ 19,90 e do número 4 ao 16 a partir de R$ 29,90. Biquínis com descontos de 30% e de 40%. Moda para recém-nascidos, infantil e adulto. Enxoval completo para o seu bebê. Tudo Belo, amplo estacionamento e loja climatizada. Coronel João Manuel, 839 Centro. Telefone 17 3342 7272, Bebedouro. Aqui e Ali, radiotv.com. Na volta do intervalo, no editorial, o tema de hoje, ética política. Se você tem o curso de magistério ou graduação universitária para lecionar, pode se associar ao CPP de Bebedouro. Fique sócio mesmo que não esteja lecionando. O Centro do Professorado Paulista de Bebedouro atende a toda a microrregião e quer você como associado. A entidade também lhe oferece orientação jurídica e ajuda você com informações e documentação para que possa exercer tranquilamente o magistério. Informe-se mais e fique sócio do CPP de Bebedouro, na rua Frei Antônio Preto, 394, no Jardim Casa Grande. Telefones 3342-3337 e 3342-6090. É hora de prestar contas ao Leão. Não perca o prazo para apresentar sua declaração de imposto de renda ao Leão. Informe-se com a Receita Federal se você está entre aqueles que são obrigados a declarar. Deixar de declarar ou perder o prazo pode gerar pagamento de multa, além de impedir uma série de tarefas do dia a dia, como movimentar sua conta bancária ou fazer empréstimos, por exemplo. É sempre bom estar em dia com as suas obrigações. Não pare no tempo. A Radial Pneus não vende só pneus. Leve o seu carro na Radial Pneus. Acessórios, mola, suspensão, peças pra reposição, alinhamento, balanceamento, amortecedores e escapamento. Radial Pneus. Raul Furguim 1390. Radial Pneus, amortecedores e escapamentos. Viu? Você sintoniza Aqui e Ali radiotv.com. Informação e entretenimento de Bebedouro para o mundo. Prefeitura e Secretaria de Saúde de Bebedouro realizam a campanha de vacinação contra sarampo, cachumba, rubéola e febre amarela. A imunização termina neste dia 13 de março em todos os postinhos médicos, das 8 da manhã às 5 da tarde. A vacina contra sarampo, cachumba e rubéola é para quem possui de 5 a 19 anos. Já de prevenção da febre amarela em crianças de 9 meses a 4 anos de idade. E também em quem está com 5 ou 6 ou 7 anos e que não tenha recebido a dose de reforço. Também nos postinhos de saúde acontece a atualização da carteira dos que não receberam doses de vacina contra a febre amarela, sarampo, cachumba e rubéola. Informações pelo telefone 17 3344 8100. A carreta do Hospital de Amor de Barretos está em Bebedouro para mamografias, Papa Nicolaus, exames do colo retal e de prevenção ao câncer bucal em homens e mulheres. Atendimento até o dia 22 de maio, das 8 da manhã às 9 da noite, em bairros da cidade, nos distritos de Botafogo e Turvínia e no povoado de Andes.
Hoje, segunda e terça-feira, o atendimento acontece no postinho do Jardim das Laranjeiras, na Zona Leste. Confira agora a agenda de atendimento odontológico. Hoje, dia 13 de março, atendimento acontece também no postinho do Jardim das Laranjeiras, na Zona Leste. Aqui e ali notícias, editorial. Ética política. Observe a diferença de qualidade de expressão e de preparo político de presidentes do Brasil. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso se manifesta contrário a eventual impeachment de Jair Bolsonaro, pois entende que o país necessita de tranquilidade para desenvolver as ações necessárias ao progresso e à defesa do Estado. FHC, responsável por 8 dos mais desafiadores anos de governo, nos quais venceu a inflação e o isolacionismo econômico a que o país era submetido naquela época, sabe muito bem da necessidade de silêncio e de diálogo para criar mecanismos adequados à superação das crises de qualquer país. Ao contrário do atual presidente, Bolsonaro, e de sua equipe, desastrados ao falar e ao agir, Fernando Henrique soube, na sua época, superar o slogan petista "Fora FHC", sem ameaçar, denegrir ou ridicularizar a oposição. Já o atual mandatário do Brasil, ao falar dos últimos 30 anos de petismo e de comunismo, qualifica por igual todos os governos civis após a ditadura, inclusive os anos de FHC. Sem dúvida, mais uma fala desastrada de Jair Bolsonaro, que sente necessidade de ser polêmico e de se aparecer. Lamentavelmente. É isso. Aqui e ali, radiotv.com. Na volta do intervalo, no bloco de esportes do Aqui e Ali Notícias, hoje tem jogos pelo Paulistão e a Série A3. Nacional do Uruguai e Racing da Argentina mantém o 100% de aproveitamento na Libertadores. Com 8 expulsões, Grenal da Libertadores termina sem gols. Ceará, Ponte Preta, Brusque e Goiás largam na frente na terceira fase da Copa do Brasil. Ganhar o teu sorriso é tudo que eu mais quero. Tudo tem mais cor, tudo fica belo. Se o presente for da Tudo Belo, tudo belo, pra quem cuida com amor. Tudo belo, pra Tudo Belo eu vou. Precisa existir uma grande razão para você ser um doador de sangue. É uma atitude humana que significa ajudar o próximo, praticar o bem e salvar vidas que correm riscos diariamente e realizar um ato de solidariedade. Se você tem entre 16 e 67 anos de idade, pesa mais de 50 quilos e está com a saúde em dia, seja um doador. Faça parte do grupo de pessoas que colaboram para o abastecimento dos hemocentros espalhados pelo Brasil. É rápido, fácil e a sensação de empatia é única. Não importa o tipo de sangue que você tem, mas sim o amor que corre nas suas veias. Doe sangue, salve vidas. Em março, o destaque da revista Aqui e Ali vai para a inauguração da nova sede da Uniodonto Bebedouro e para o início das festividades da cooperativa, que em 2021 completa 30 anos em Bebedouro. A colunista Laís Santin aborda o retorno do xadrez, estampa que sempre está presente nas coleções de outono e inverno. O entrevistado do Em Foco é o comerciante Wagner Zanardo, que há 3 décadas está à frente do grupo Solfarma. Atualmente, as empresas da família geram cerca de 600 empregos diretos em Bebedouro.
O Centro do Professorado Paulista programa excursão a Campos do Jordão. O clube convida professores e estudantes de pedagogia a se associarem e desfrutarem de infraestrutura que conta com piscinas, salão social climatizado, assistência médica e odontológica, colônias de férias, entre outros benefícios. Que tal uma pele linda e dourada neste verão? Com a Morena Rosa Bronzeamento Natural, você conquista a pele dos sonhos, mesmo sem ir à praia ou à piscina. Aqui e Ali, impressa e digital, a sua revista de Bebedouro e região. Aqui e Ali Notícias e o esporte pra você. Futebol, futsal, artes marciais, basquetebol, natação, vôlei, atletismo, automobilismo. Todas as modalidades no Aqui e Ali Notícias. Aqui e Ali Notícias e o esporte para você. Campeonato Paulista da Série A1, primeira fase, 10ª rodada. Hoje às 7h15 da noite tem Oeste e Botafogo de Ribeirão. Às 9h30 da noite, RB Bragantino e Água Santa de Diadema. Amanhã às 4h30 da tarde, Ferroviária de Araraquara e Grêmio Novo Horizontino. Inter de Limeira e Palmeiras. Às 7 da noite tem São Paulo e Santos. No domingo às 4 da tarde, Mirassol e Santo André, Corinthians e Ituano. Na segunda-feira, às 8 horas da noite, o Guarani de Campinas enfrenta a Ponte Preta de Campinas. Agora o Campeonato Paulista da Série A2, primeira fase, 12ª rodada. Amanhã, às 3 da tarde, Taubaté e 15 de Piracicaba, São Bernardo e Atlético, Monte Azul, Atibaia e Audax. Às 4 da tarde, RB Brasil e Juventus da capital. Domingo, às 10 da manhã, Portuguesa, Santista e São Caetano, Penapolense, São Bento de Sorocaba, Votuporanguense, Sertãozinho. E às 4 da tarde de domingo, Portuguesa de Desportos e Rio Claro. Agora o Campeonato Paulista da Série A3, primeira fase, 11ª rodada. Hoje às 7 da noite, Grêmio, Osasco e Rio Preto. Às 8 da noite de hoje tem Linense e Primavera de Indaiatuba. Amanhã às 10 da manhã, Batatais e Paulista de Jundiaí. Às 3 da tarde, Desportivo Brasil de Porto Feliz e Barretos, Capivariano e Nacional da capital. Às 4 da tarde, tem Comercial de Ribeirão e Marília, Velo Clube Rio Clarense e Esporte Clube São Bernardo. E no domingo, às 10 da manhã, Olímpia e Noroeste de Bauru. As informações esportivas são atualizadas e do seu interesse. Obrigada pela audiência. Além do Grenal, que terminou empatado sem gols, mais 2 jogos encerraram a segunda rodada da Copa Libertadores na noite desta quinta-feira. No estádio Parque Central, em Montevidéu, no Uruguai, o Nacional sofreu, mas fez o dever de casa ao ganhar do Estudiantes de Mérida da Venezuela por 1-0. O único gol foi marcado por Carvalho aos 29 minutos do segundo tempo. Quem também aproveitou o fator casa para vencer mais uma foi o Racing da Argentina. Com gol de Reniero aos 11 minutos do segundo tempo, o time argentino bateu o Alianza Lima do Peru por 1-0 no Presidente Perón em Avellaneda, na Argentina. Os dois times estão com 100% de aproveitamento no grupo F, mas o Racing da Argentina aparece na liderança porque leva vantagem sobre o Nacional do Uruguai no número de gols marcados, 3-2. Desde o alvorecer às 7 da manhã, Aqui e Ali Notícias. Fique por dentro do que acontece na sua cidade. Na
Na volta do intervalo, com 8 expulsões, Grenal da Libertadores termina sem gols. Não pare no tempo. A Radial Pneus não vende só pneus. Leve o seu carro na Radial Pneus. Acessórios, mola, suspensão, peças pra reposição, alinhamento, balanceamento, amortecedores e escapamento. Radial Pneus. Raul Furquim 1390. Radial Pneus, amortecedores e escapamentos. Viu? Apesar das pessoas acharem que existe muita água potável em abundância no mundo, a realidade é bem diferente do que parece. Existem 97% de águas salgadas e 3% de águas doces no planeta. Mas a quantidade de água potável disponível ao uso humano é bem menor, 0,007% desse imenso total. A água é fonte de vida, porque não existe nenhuma célula viva sem água, ou seja, sem água não sobrevivemos. Por isso, é importante a conscientização de consumo e preservação do líquido mais precioso que existe. Todos podem e devem ajudar a cuidar da água. Observe o seu uso diário de água e pense em como você poderia mudar os seus hábitos de forma a economizá-la. As metas são individuais, mas a conquista de preservação é de todos nós. Muitas novidades para você. Aqui Ali Notícias, das 7 às 8 da manhã, pelo canal online aquialiradiotv.com. Aqui Ali Notícias, prioridade para os acontecimentos do dia. Além de conteúdo informativo, no aquialiradiotv.com, uma programação especial de músicas selecionadas dos gêneros pop, rock, sertanejo e muito mais. Aquialiradiotv.com, conectado com as novas tecnologias, profissionalismo em conteúdo de comunicação. Acesse aquialiradiotv.com. O esporte em todas as modalidades. Informações selecionadas para você ficar bem informado. O primeiro Grenal na Copa Libertadores não merecia o final que teve nesta quinta-feira na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Após um jogo muito disputado, em que as duas equipes tiveram uma bela atuação, uma briga generalizada que causou 8 expulsões, 4 de cada lado, marcou de forma lamentável o empate sem gols. Com o resultado, as equipes somam 4 pontos no grupo E, com vantagem do time colorado, que tem saldo de gols melhor, 3-2. América de Cali com 13, Universidade Católica, ainda sem ponto ganho, completam a classificação da chave. E por causa do surto de coronavírus, a Conmebol suspendeu as próximas rodadas da Libertadores e não definiu quando os jogos serão disputados. As informações esportivas são atualizadas e do seu interesse. Obrigada pela audiência. De olho na premiação de R$2 milhões para chegar à próxima fase, Ceará, Ponte Preta e Brusque venceram seus jogos nesta quinta-feira à noite pelos jogos de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Os três ficam na frente de seus adversários, respectivamente, Vitória, Afogados de Pernambuco e Brasil do Rio Grande do Sul, para os jogos de volta na próxima semana. No estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, a Ponte Preta venceu por 3-0 o Afogados, o time que eliminou o Atlético Mineiro na fase anterior. Não vencia há 5 jogos. Os gols foram marcados por Everton Luiz contra Roger e Bruno Reis. O placar poderia ser maior porque Roger pegou um pênalti. Mesmo assim, o time paulista vai levar uma boa vantagem no jogo de volta na próxima quinta-feira em Ingazeira,
Pernambuco. A Ponte Preta poderá perder por até 2 gols de diferença para chegar à quarta fase. Se levar 3 gols, a vaga será definida nos pênaltis. No tempo normal, o time pernambucano terá que vencer por 4 gols de diferença. O Ceará manteve-se como o único time do Brasileirão invicto na temporada ao vencer por 1-0 Vitória na Arena Castelão. O gol da vitória foi marcado por Rafael Sobis aos 43 minutos do primeiro tempo. Na volta, o time cearense vai jogar pelo empate. Se perder por 1 gol de diferença, a vaga vai ser definida nos pênaltis. O Vitória precisa ganhar por 2 gols ou mais para avançar de fase. O jogo decisivo vai ser realizado na quarta-feira, às 7h15 da noite. O Brusque de Santa Catarina foi até Pelotas no estádio Bento Freitas, venceu por 1-0 o Brasil de Pelotas, confirmando a sua grande fase e a liderança do campeonato catarinense. O gol da vitória foi marcado por Thiago Alagoano aos 43 do primeiro tempo. O time catarinense ainda vai ter a vantagem de fazer a volta em casa, onde é praticamente imbatível. Mesmo assim, vai poder empatar. Se perder por 1-0, a vaga será definida nos pênaltis. Ao time gaúcho, a missão é mais complicada para garantir a classificação no tempo normal. Vencer por 2 gols ou mais de diferença. Em São Januário, no Rio, o Vasco seguiu o seu calvário de não jogar bem ao perder para o Goiás por 1-0. Agora, na volta, precisa vencer por 1-0 para levar a decisão da vaga para os pênaltis, ao ganhar por 2 gols ou mais e avançar de fase. A volta vai acontecer na quarta-feira, às 9h30 da noite, em Goiânia. Aqui e ali, Notícias Esportes. Começam na quarta-feira da próxima semana, dia 18 de março, as inscrições para o 3º Campeonato Pan-Americano da Federação Brasileira de Voo em Planadores na era virtual, tendo em vista o mercado em que adolescentes passam horas em frente a vários dispositivos eletrônicos. Daí, fomentar e divulgar o esporte e proporcionar treinamentos a pilotos de planadores e a outros interessados. As provas virtuais devem ocorrer entre maio e novembro, com prováveis cenários virtuais em Bebedouro, Tatuí, Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia, Formosa, na Academia da Força Aérea de Pirassununga e em cidades da Argentina, do Uruguai e do Chile. Agradecer pelas informações ao assessor de imprensa do Aeroclube de Bebedouro, jornalista Márcio Martins. Serão reiniciadas as aulas de ginástica localizada e de alongamento no pátio da Igreja Santo Inácio de Loyola, na Vila Aeroporto, informa a professora Arali Santos. Participam moradoras com 35 anos de idade ou mais e que residem em um dos bairros da Zona Norte de Bebedouro. É obrigatória a apresentação de atestado médico atualizado, ou seja, deste ano. Aulas gratuitas às terças e quintas-feiras, com início às 7h15 da manhã, oferecidas pelo DME, o Departamento Municipal de Esportes. E o Aqui Ali Notícias termina, desejando a você um excelente final de semana. Amanhã, sábado, tem edição normal do Aqui Ali Notícias, com a presença do repórter Toninho Silva. Até mais. Agora você está bem informado. Aqui e Ali Notícias. As informações que são do seu interesse. Obrigado pela audiência.